Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Não passe esse vídeo, fique nesse vídeo até o final, pois eu tenho uma palavra para a tua vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dom de língua. Você já entrou em uma igreja? Você já viu alguém falando numa língua que você não entende? Você já viu alguém orando, adorando ao Senhor, de repente começou a falar em uma língua que você não entende, que ninguém compreende ali no ambiente? E falou, mesmo em uma pregação, um pastor pregando, de repente ele fala numa língua que você não entende. Você já teve curiosidade para entender um pouquinho sobre esse assunto? Nós vamos falar hoje sobre os dons, o dom de língua. A Bíblia trata sobre o dom de língua. E quando é que começou isso? Está lá no livro de Atos, capítulo de número 2, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes era uma festa que havia em Israel 50 dias após a Páscoa. Depois que Israel celebrava a Páscoa, 50 dias havia essa festa, chamada Festa de Pentecostes. Não é sobre isso que vamos tratar, mas é só para que você entenda, porque tem muita gente que se diz assim, sou pentecostal. Você também já viu essa frase? Sou pentecostal, sou pentecostal. O que é ser pentecostal? Ser pentecostal, na verdade, ninguém é pentecostal mesmo. Por quê? Porque Pentecoste era uma festa. E ninguém comemora essa festa, né, que era a festa das colheitas. Ninguém anda comemorando isso no dia de hoje, porque é uma tradição de Israel. Mas as pessoas se intitulam pentecostal porque acreditam no derramado do Espírito Santo e que, por coincidência, aconteceu justamente no dia em que Israel estava comemorando a festa de Pentecoste, que era uma festa, como eu já disse, que se dava 50 dias após Israel comemorar a Páscoa. E diz assim a palavra do Senhor: cumpriu-se o dia de Pentecoste, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, precisamos compreender esse texto aqui de Atos. Eu estava há uns 3 ou 4 dias atrás na casa da minha mãe e lá estava um irmão, um abençoado, homem de Deus. E nós começamos a conversar sobre a palavra do Senhor e de repente ele trouxe esse assunto sobre esse texto. E ele me disse assim, eu usei esse texto para convencer um irmão que ele tinha um pensamento um pouco diferente, e ele dizia que esse texto aqui trata de línguas humanas. Esse dom que foi derramado no dia de Pentecostes, esse dom de língua, o dom de falar em uma língua diferente que os apóstolos e os irmãos que ali estavam reunidos não falavam, e de repente, quando o Espírito Santo desceu, eles receberam esse poder, eles receberam essa autoridade de Deus de falar em outra língua. Ele começou a argumentar de que o texto aqui está tratando de uma língua não humana. Que essa língua do livro de Atos aqui é uma língua não humana. Que há dois momentos. O primeiro momento aqui do versículo 3, eles receberam uma língua não humana. E quando nós lemos o texto um pouco mais adiante, segundo ele, as outras línguas que nós vamos ler aqui, que está aqui no texto, é uma língua humana. Então, naquele momento, segundo aquele irmão, a interpretação do texto daquele irmão era o seguinte, que Atos 3, e apareceram distribuídas entre eles língua como que de fogo. Essas línguas, segundo ele, que está aqui, que eu acabei de ler, foram línguas não humanas, línguas que só Deus sabe, que você não vai encontrar em idioma nenhum, em parte nenhuma da terra. Nunca foi falado, é algo assim que nunca existia, ninguém nunca falou, não existia, ninguém nunca falou. Então era a língua dos anjos, vamos usar essa expressão assim. E essa foi a interpretação. E que, quando você vai lendo o texto aqui, você vai ver que eles receberam outras línguas e que falaram de forma que todos que ali estavam, que fazia parte de outras nações, falava que não sabia falar a língua dos apóstolos, não sabia falar a língua dos judeus, mas estava naquela festa, ouviram os judeus ou
falar numa língua, ouvir os irmãos que estavam reunidos ali falarem de forma que eles entendessem. Então, ele diz o seguinte, aqui é a língua humana e o texto de Atos 2, versículo 3, é língua dos anjos. E eu quero dizer para você, ou língua estranha, ou língua da forma como você pensar relacionada a Deus, uma língua sobrenatural. Vou simplificar, uma língua sobrenatural. Mas eu quero dizer uma coisa para você, essa interpretação está totalmente errada. Essa interpretação está totalmente errada. E nós precisamos ter cuidado com a interpretação de alguns textos da palavra do Senhor, porque às vezes a gente quer interpretar de acordo com aquilo que nós ouvimos. Eu ouvi a vida toda, eu tenho 20 anos de crente, que o livro de Atos aqui, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre os discípulos que ali estavam reunidos e eles começaram a falar em outras línguas, que eles falaram línguas não humanas. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa, Deus, ele realmente deu dom aos apóstolos naquele momento de falar em línguas, que não as línguas nativas deles, não a língua deles própria, mas uma língua diferente, ou seja, um idioma diferente, mas esse idioma, ele é humano. A argumentação do irmão para dizer que esse dom de língua que não era uma língua humana é justamente por causa dessa frase, ó, e apareceu distribuído entre as línguas como que de fogo. Porque está língua como que de fogo, então neste momento ele entende que essa expressão língua como de fogo está se tratando de uma língua celestial e não uma língua terrena. Mas não tem nada a ver isso aqui. Simplesmente a questão do fogo que o Lucas usa aqui, língua como que de fogo, a gente tem que entender a palavra fogo. O que fogo significa? O que nós podemos entender disso aqui? Será que isso aqui dá a entender que é uma língua sobrenatural? Porque língua como que de fogo, isso dá a entender. Em nenhum momento a Bíblia fala que é uma língua sobrenatural. O fogo aqui está relacionado com autoridade. O fogo aqui está relacionado com poder. O fogo tem poder de destruir, não é verdade? O fogo tem poder de destruir. O fogo tem poder de também dar vida, você sabia? Com fogo você cozinha uma panela, a pessoa come, você cozinha a sua comida, seu alimento. O fogo tem poder, o fogo tem autoridade. Aonde o fogo chega, ele modifica o ambiente. Se um local pega fogo, aquele ambiente não permanece da mesma forma. Então, o fogo está relacionado aqui com a autoridade. Não tem nada a ver com línguas celestial ou língua que não é humana. E ele interpretou isso aqui como sendo línguas celestial, língua que não humana, né? E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a gente pega uma pequena frase da Bíblia, interpreta e faz dela uma doutrina. E muitos acreditam que esse dom de língua que foram dados aos apóstolos e discípulos no dia de Pentecoste foi uma língua que não era humana. Mas quando nós lemos o texto, nós entendemos claramente, o texto está claro, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava, olha para vocês verem, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estava, pois, atônito e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossas própria língua materna? Então, aqui, interpreta o texto aqui em cima. Aqueles homens que estavam naquela festa, homens de várias partes do mundo, eles vieram para a festa e muitos falavam em uma língua diferente da dos apóstolos, mas eles ouviram na sua própria língua. Então, realmente, Deus deu um dom, mas Deus deu um dom humano.
E para que Deus deu esse dom? Que necessidade havia para esse dom naquele momento? Para que o evangelho de Cristo fosse pregado. E os apóstolos não sabiam falar na língua, em outra língua, senão a sua língua materna. Então, o evangelho precisava ser anunciado. Então, houve uma necessidade, no momento do derramamento do Espírito Santo, de que outras línguas, outros idiomas fossem dados aos apóstolos, para que eles pudessem, assim, pregar o evangelho. Muito bem, eu acho que você entendeu essa parte aqui. Então, o livro de Atos, toda vez que você lê o livro de Atos, capítulo 2, e você vê o dom de língua que foram dados aos apóstolos no dia de Pentecostes, foram línguas humanas. Aí você pode me perguntar, então, toda vez que eu ouço alguém na igreja falar em uma língua estranha, ele está falando em uma língua humana? Não. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Para isso, precisamos que haja intérprete, para interpretar se aquela língua é humana ou se aquela língua não é humana. É uma língua dos anjos, uma língua celestial. Então, isso aí nós só podemos saber, só quem vai saber quem tem, ou quem sabe o idioma que aquela pessoa está falando, caso seja uma língua humana, ou alguém que tem o dom de interpretar línguas estranhas. Porque Deus deu no livro de Atos uma língua humana, mas não significa que o Senhor também não nos dá um dom para que nós possamos falar uma língua que não é humana, com certeza. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizassem. Pois quem profetiza é superior que fale outras línguas. Salve-se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Eu quero dizer a minha convicção pessoal sobre isso aqui. Eu creio que Deus ele pode batizar uma pessoa, a gente fala batizar com Espírito Santo, né? É uma expressão também usada no meio pentecostal, batizar com Espírito Santo. Eu creio que Deus pode dar um dom de língua humana para uma pessoa falar um idioma como o inglês, como o japonês, o italiano. E creio também que Deus pode dar uma língua celestial. Eu creio que Deus pode fazer isso, inclusive. Eu sou batizado, a gente usa essa expressão, não é nem uma expressão assim bíblica, é uma expressão mesmo que a gente usa. Eu sou batizado com o Espírito Santo, batizado com uma expressão assim do meio pentecostal. Eu falo em outras línguas, uma língua que eu não sei qual eu não sei interpretar, eu não sei o que significa, mas eu creio que eu recebi ela de Deus, foi um dom de língua. Só que esse dom de língua, ele pode ser humano e também pode ser celestial. Eu não tenho como te dizer, porque eu não sei interpretar. Então, quero deixar minha opinião pessoal. Eu creio que Deus pode dar um dom de língua a alguém que ele não seja humano, que seja um dom celestial, um dom de língua celestial, para você falar uma língua que só Deus entende ela, mas que pode haver uma interpretação, caso a gente tenha um dom de interpretar, que o Senhor também pode dar esse dom, e às vezes as pessoas não buscam esse dom de interpretação. Mas veja bem, o apóstolo Paulo deixa claro que isso aqui não traz edificação para a igreja. Vivemos em um tempo que as pessoas valorizam muito, vê o dom de língua como algo poderoso, algo extraordinário, sabe? O pregador está pregando uma mensagem, de repente começa a falar em língua, como se aquilo mostrasse um poder, sabe? Alguma coisa assim extraordinária, que fosse mudar a vida de alguém. Não vai mudar.
que muda a vida de alguém, a palavra de Deus que muda. O dom de língua, você pode buscar o dom de língua, você pode, mas você vai edificar a si mesmo. Como é que você vai edificar outra pessoa com o dom de língua, falando em línguas? Quando há intérprete ou quando você está falando e a outra pessoa está entendendo, no caso, uma língua, um idioma, como, por exemplo, no livro de Atos. Por que que aquele dom de língua, ele trouxe um benefício para as outras pessoas? Porque os apóstolos começaram a falar e glorificar Deus em uma língua que eles mesmos não estavam entendendo, mas as outras pessoas estavam entendendo e trouxe testemunho de que Deus estava operando na vida deles, de que Deus operou ali, de que Deus fez algo diferenciado que ninguém podia fazer. Então, eu quero chamar a atenção para que a gente tenha cuidado com isso. Primeiro, que a gente ore a Deus, porque o inimigo também ele pode trazer confusão. Ele pode trazer confusão. A pessoa pode achar que está falando uma língua que é Deus que deu um dom e pode não estar falando também. Isso pode ocorrer. Isso ocorre. Isso ocorre sim. Eu já vi pessoas possuídas de espíritos malignos que começaram a falar em línguas estranhas. Começaram a falar numa língua diferente, uma língua que ninguém entendia. E se alguém passasse ali e que já fosse familiarizado com uma língua estranha em igrejas, poderia, e não soubesse o que está acontecendo naquela casa, poderia pensar ali está alguém falando uma língua, ou um dom de língua que o Senhor deu. Olha que coisa maravilhosa. Ia entender dessa maneira. Alguém chegasse na hora, não entendendo a situação que estava acontecendo, que aquela pessoa estava possuída, poderia entender como sendo Deus falando através daquela pessoa. Então, a questão das línguas, nos nossos dias, as pessoas não dão muita atenção a isso. Mas temos que tomar bastante cuidado, porque nem sempre é Deus operando. Nem sempre é Deus. Mas Deus não deixa de operar. Mas nem sempre é Deus. Então a gente precisa sempre estar em oração, em vigilância, estudando a palavra do Senhor. Não há necessidade do pregador ficar nos púlpitos das igrejas falando em línguas, nos grupos de orações falando em línguas, se não há intérprete. Porque digamos que eu falo uma língua que é uma língua sobrenatural. Ela tem que passar uma mensagem. Se ela não passar uma mensagem, ela não tem nenhum tipo de serventia. E se ela passa uma mensagem, mas eu não sei que mensagem é, então que serventia tem o dom de língua? Nenhum. Ela pode servir para mim, porque eu estou falando direto com Deus, ela sendo uma língua sobrenatural, vinda de Deus, estou falando direto com Deus, alguma coisa ali que nem eu mesmo sei. Muitas vezes nem a mim mesmo edifica. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui, ó. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém que profetizem. Pois quem profetiza é superior que fale em outras línguas. Salve-se a intérprete para que a igreja receba edificação. Como que a igreja é edificada no falar em línguas? Quando há interpretação. A igreja de Cristo, ela só recebe edificação quando há interpretação, porque está passando uma mensagem, quer seja ela de correção, quer seja ela de consolo, quer seja ela de ensino, só quando há intérprete. O certo, na verdade, é que se alguém falou em língua, pare, escute o que está falando e o intérprete levanta e diz, olha, Deus está falando isso e se isso não houver, que se cala. Vamos ver o texto? Agora, porém, irmão, se eu for Paulo explicando sobre esse assunto. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, e assim, que instrumento inanimado, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os dere bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der sons certos, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasse ao ar. Sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala,
e ele é estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Olha, tá vendo aqui? Até para nós mesmos, se eu não há intérprete, se eu não consigo interpretar o que estou falando, não há edificação. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o meu espírito ora de fato, ou seja, se eu estou falando em língua, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, eu não tenho entendimento do que está acontecendo. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indulto, o amém, depois da tua oração, da tua ação de graça, visto que não entendeu o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas a outro não é, mas o outro não é edificado, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Isso é instrução para a igreja. Isso que nós temos que ter cuidado. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm dado muito ouvido aos ensinamentos da palavra do Senhor, mas precisamos ter esses ensinos, esse entendimento, para que a igreja possa ser fortificada na doutrina, na sã doutrina, no conhecimento da palavra do Senhor, no crescimento espiritual, para que a igreja possa ser uma igreja. Aqui, por exemplo, Paulo está tratando esse assunto com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja problemática. Aí todo mundo achava bonito falar em línguas, e todos falando em línguas estranhas que ninguém entendia, aquela bagunça, aquela coisa, e Paulo começa a corrigir isso aqui. Não, isso não está certo. Que proveito há eu falar numa língua que ninguém entende? O que me serve isso aí? Não me serve de nada, nem para mim, nem para mim próprio, nem para o meu entendimento. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pode servir para o meu espírito, mas para o meu entendimento não. E para as pessoas, como que as pessoas darão o amém, ou darão glória a Deus depois de sua oração de graça, depois de sua oração, se você falar sempre em línguas estranhas? Mas isso quer dizer que eu não devo buscar um dom de língua? Não acho, não é bom, não seria algo interessante? É interessante você falar em outras línguas. É interessante. Pensa aí. Deus te dá a oportunidade de falar um idioma que você não conhece, nunca estudou, ou Deus te dá a oportunidade de você falar numa língua celestial, é algo maravilhoso. Agora tem que ser usado com sabedoria. E é isso aí, gente. Lembrando que o texto de Atos, toda vez que você for interpretar o texto de Atos, capítulo 12, lembre que aquelas línguas ali é apenas idiomática, línguas humanas que Deus deu aos discípulos, para que eles falassem, todos que estavam participando daquela festa de Pentecostes entendessem a mensagem do Evangelho. Tanto que o apóstolo Pedro, depois ele prega e muitas pessoas se convertem ao Senhor, né? Na verdade, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Então, olha para vocês verem como foi edificante aquilo ali. Edificou não só a Pedro, mas todos que estavam em volta, porque entenderam na sua própria língua. Então, o foco é Deus, ele dá o dom. Deus, ele tem dom para distribuir para a sua igreja. Nós temos que buscar, como diz o apóstolo Paulo, com zelo os melhores dons, né? Você pode até buscar os melhores, escolher o que você acha melhor na sua região, na sua igreja, para a edificação da sua igreja. Agora, lembrando que o dom de língua precisa ter intérprete. Se não tem intérprete, não tem necessidade nenhuma de você pegar um microfone e ficar falando em língua na frente da igreja, em línguas estranhas que ninguém conhece. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Não é demonstração de poder, não é demonstração de santidade, não é demonstração de nada disso. Muitas vezes é até as pessoas se exibindo, quer se exibir para dizer que tem mais poder do que a outra, para dizer que busca mais da presença de Deus do que os outros, tal, aquela coisa. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver. Não é para isso o dom de língua. Não é para eu me exibir para as pessoas.
Ela tem uma função. E a maior função, eu acho, é o dom. Se é celestial, o dom de língua é celestial, Deus está passando uma mensagem. Se o dom de língua é humano e o Senhor está usando alguém para falar uma língua humana, Ele quer também passar uma mensagem para aquele povo que não compreende a minha língua. Então Deus tem que usar, por exemplo, eu vou pregar para um japonês e eu não sei falar japonês, ele precisa ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Então Deus me dá o dom de falar em japonês. Talvez eu não entenda, mas o japonês que está me ouvindo entenda a mensagem. Então, para isso que serve o dom de língua, para passar uma mensagem. Se essa mensagem não for passada, então esse dom de língua para nada ele serve. Deus abençoe. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre esse assunto e que cada vez mais você possa buscar o conhecimento da palavra do Senhor.